Fala aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Essa é a quarta parte, das restrições SQL. Nós estamos vendo aqui uma série de aulas de SQL, criar banco de dados, consulta de banco de dados, criar tabela, alterar, enfim. Bem-vindos a mais essa aula. Essa é a oitava aula da nossa série. Não deixando de se inscrever no canal, caso você seja novo aqui, se inscreva, ative as notificações, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, tá bom? Deixe um like no vídeo que ajuda muito no crescimento do nosso projeto. Vamos seguindo, vamos falar de restrições parte 4 aqui, nós vamos falar da restrição check, aqui da linguagem SQL. Bom, a restrição check ela é usada para limitar o intervalo de valores que podem ser colocados em uma determinada coluna. Se você definir, por exemplo, uma restrição check em uma coluna, ela permitirá apenas as determinações de valores que estiver na coluna conforme as restrições definidas. Se você definir, por exemplo, uma restrição check em uma tabela, ela poderá limitar os valores em determinada coluna com base nos valores de outras colunas na linha. Vamos entender como é que é isso? Aqui a sequência, tá bom? Bom, aqui nós temos uma verificação de criando, uma estrutura de tabela. Por exemplo, nesse caso aqui, você vai ver que aqui nós estamos criando uma restrição checking como determinação de idade. Quando a tabela pessoa ela é criada, a restrição check ela garante que a idade de uma pessoa deve ser de 18 ou mais, ou seja, se você tentar cadastrar uma pessoa com menos de 18 anos, ela não vai permitir que esse cadastro seja concretizado, uma vez que você determinou lá no campo idade essa determinação de checagem, tá bom? Então vamos lá, vamos criar aqui, aqui nós vamos criar, utilizando a descrição, aqui ela a estrutura e a sintaxe de uma tabela utilizando, a restrição checking para os MySQL. Create table pessoa, ID, int, você já sabe que é o tipo de dado, not null é uma restrição que diz que esse campo não pode ser nulo. Nome varchar também é um tipo de dado para caracteres, também não pode ficar em branco, not null. Sobrenome varchar, aqui não existe, uma definição automaticamente ele pode ser ficar nulo. E aqui a idade, int é o tipo de número inteiro e a gente cria a restrição check. O que ela fala aqui, idade, observe essa idade, ela não pode ser menor ou igual a 18 anos. Nesse caso, nós estamos definindo que essa tabela não pode cadastrar pessoa menor de 18 anos. Beleza? Muito bem. A mesma estrutura, utilizando a sintaxe para você construir, a restrição check para bancos de dados, sistemas baseados em SQL Server, Oracle ou MySQL Access. O que acontece? Aqui a estrutura é relativamente parecida. Observe como é que é feito. Aqui está a estrutura normal da estrutura create table pessoa, ID, o nome, sobrenome, idade e int. E aqui nós colocamos check. E aí nós temos idade menor ou igual a 18. Observe que aqui nós não precisamos separar o intervalo. Aqui nesse caso ela está no mesmo intervalo. Aqui nesse aqui a gente criou um intervalo. Observe que tem uma vírgula separando, tá? Para fazer a construção. Nesse caso aqui, se você executar dessa forma, lá no MySQL ela vai dar um falho, tá? E vice-versa, beleza? Então a construção, para você observar que é uma vírgula a diferença aqui, tá? Basicamente. Aqui, para permitir que a nomeação de uma restrição check e para definir uma restrição em várias colunas, você vai usar a seguinte sintaxe. E nesse caso aqui ela vai funcionar para todos os sistemas de gerenciamento de bancos de dados, o MySQL, SQL Server, Oracle e o MySQL Access, no caso aqui das nossas referências, tá? Funcionará para todos. Observe aqui, você vai criar a tabela normalmente e aqui você vai construir. Observe aqui, você está construindo, E aí você vai ao check pessoa, que é o que você é um nome que você define. Check quando a idade for menor ou igual, E aqui também uma cidade tem que ser de Palmas, tá bom? Então aqui nesse caso aqui, você está determinando que as pessoas para essa tabela para serem cadastradas, elas têm que ter a idade maior ou igual a 18 e ainda ser de Palmas, ou seja, só vai receber a inscrição, cadastramento as pessoas que for de Palmas e que tiver de 18 ou mais idade, beleza?
Tudo bem? Tranquilo? Viu aí como é que faz? Você vai então adicionar o constraint para construir o check em mais de uma coluna, como você viu, tá bom? Agora imagine que você construiu a tabela e você definiu uma nova restrição, né? Definiu, por exemplo, que aquela tabela, você construiu a tabela e você não fez nenhum tipo de restrição com relação ao check, né? Ou qualquer outra. Então você vai da mesma forma utilizar o Alter Table para fazer a alteração lá na sua tabela, tá? Então você vai vir aqui, ó, para o MySQL, o SQL Server, o Oracle e o MySQL Access. Você vai fazer o seguinte alteração: Alter Table, pessoa, e vai adicionar add check, idade e a condição que você quer, né? Idade maior ou igual a 18 anos. Dessa forma você adiciona a restrição check na tabela que havia sido criada sem a restrição, tá bom? Para permitir, no caso aqui, para mais de uma, né, várias colunas, da mesma forma, você também consegue alterar para todos os sistemas de gerenciamento de banco de dados. Vai ao Alter Table, add, observe que aqui você vai precisar adicionar o constraint, e aí você vai dar um nome, né, pessoa, idade, cheque, a idade maior, e no caso, cidade de Palmas, você então adiciona a restrição para as duas colunas, tá bom? Cidade, idade ou para qualquer outro que for da sua vontade, beleza? Então vemos aí a restrição cheque. Agora vamos ver como apaga, né? Para eliminar essa restrição que você adicionou, de repente aí, indevidamente lá na tabela, você quer mudar a restrição, você pode, portanto, descartar, né? Remover lá, funciona para o SQL Server, Oracle e MySQL, aliás, Microsoft Access, né? Essa aqui, ó, Alter Table pessoa, Drop, Constraint, Check pessoa, tá? Aí você elimina, né? Aquela restrição que você adicionou para o MySQL, você vai adicionar aqui, ó, Alter Table pessoa, Drop, você tem que adicionar o check e o nome, no caso aí, da restrição que você definiu, beleza? Para então eliminar lá no MySQL. Há uma leve diferença, portanto, aqui para esses o SQL Server, Oracle e o MySQL Access para a exclusão lá no Drop no MySQL, beleza? Você pode dar um print aí depois e fazer os testes aí nos seus bancos de dados, beleza, galerinha? Mais uma restrição, essa foi a quarta restrição, falando da restrição checking aqui no nossa série de aulas de SQL. Valeu? Deixa um like no vídeo, compartilhe e se inscreva no canal caso ainda você não tenha se inscrito. Valeu, até a próxima.